Hein? Pode liberar o som aí e falar. Ó, o Wagner disse que estava fácil, a Ludmilla disse que estava difícil. Não, vocês foram bem, só notão. Notão na prova. 5,5, 6. Muita coisa, Deus. Semana de prova é sempre cheio, não é? Fica todo mundo cansado. Aí você precisa assim, de umas 2 semanas para dar uma aliviada. Eu sei como é. Mas a nossa prova estava tranquila, não estava nada do que nós não tenhamos falado em sala de aula, não é verdade? Vocês tiveram alguma dúvida em alguma questão? Que hoje eu queria discutir com vocês as questões abertas, os 2 exercícios avaliativos que nós fizemos. O que aconteceu? Por algum motivo, eu não sei qual, o Moodle colocou das questões abertas, não é? As questões do exercício avaliativo 1 e 2 para algumas provas. E aí, o que eu fiz? Eu não corrigi as questões, eu atribuí a nota, porque aí o erro não foi do aluno, né? O erro foi alguma coisa que eu cliquei lá no Moodle, e aí o erro foi meu, então por isso eu acabei aceitando todas as respostas. Na verdade, eu nem li as respostas que estavam nas questões abertas. Então, algumas provas, alguns alunos tiveram que responder. Então, eu nem considerei, porque o nosso combinado é que seriam 12 questões só de múltipla escolha. Tá bom? Ludmilla, você ficou com isso? Não, não ficou, não. Não. Você é a Ludmilla o quê? Ah, nas questões abertas. Não, ô Ludmilla, você é a Neves ou é a Gonçalo? Você é a Neves ou a Gonçalo? Não, você não ficou com 1,5 nas questões abertas, não. Você tirou 1,5 em uma e 2 em outra. Como assim? Valia 4, você ficou com 3,5. Como? Notaço! Ah, uai, valia 4, Ludmilla. Você tirou 3,5. Valia 2 em uma e 2 na outra. Wagner, você teve uma questão, então, de união estável que você não conseguiu responder? Não tem problema, nós vamos procurar a questão aqui e nós vamos responder a questão juntos, tá bom? Não tem problema. Ok? Nós fazemos, sem problema, nós respondemos as questões que vocês tiverem com dúvida. Ô, Adriana, eu tô achando que ela tá querendo mais pontos, mas já que ela disse que só tirou 1,5, nós podemos pegar esses 2 pontos dela que estão sobrando e dividir para quem ficou com nota baixa. O que você acha, hein, Adriano? Nós podemos fazer isso, né? A aluna foi super bem, tirou um notaço, e aí fica falando, eu só tirei isso, só tirei aquilo outro. Ah, pode parar, Ludmilla. Quase fechou com 10 o bimestre, e tá aí. Só chora, Letícia. Essa daí só chora. Eu conheço esses alunos, sabe? Eu conheço. Não, não vou cair nessa, não, não vou cair nessa, não. Mas olha, quem não chora não mama, tá? Vai que, não é? Numa dessa daí, ela consegue me convencer, tá bom? Então vamos começar. Pois é, não é? Pega um dia assim que eu tô alegre. Ó, quando nós voltarmos, aí vocês podem pedir ponta doidado, tá? Que os professores vão estar super felizes, doidos para voltar da aula. Então, aí sim, o dia que nós voltarmos às nossas aulas presenciais, vocês podem chorar e pedir ponto, tá bom? Por enquanto, não, porque nós estamos assim, um pouco estressados. Eu não sei vocês, mas assim, né? Hoje nós conversamos nos grupos dos professores
E tá todo mundo muito nervoso, porque é uma situação que nós nunca vivemos. E nós também não sabemos quando vai acabar. Se tivesse uma data, por exemplo, quando você está de férias, acaba o ano, né? Você faz alguma coisa, às vezes você nem viaja, você fica em casa e fica em casa fazendo suas coisas, às vezes você tem algum trabalho que você quer adiantar, mas você sabe quando você vai voltar. Então tem uma previsão. Agora, esse negócio de você não saber quando vai ser, inicialmente é dia 1º de junho. Nossas aulas retomam dia 1º de junho, mas nós não sabemos mais se realmente vai ser 1º de junho. Aí eu já vi 1º de julho. Então, nós ficamos nessa expectativa ruim. Sim, Deilza, nós ficamos tristes, eu também. Teve mais, assim, uns 20, 30 dias atrás, mais ou menos, eu estava, assim, numa baixa astral, sabe? Tava bem ruim. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu, aqui em casa, tem uma bicicletinha, dessas antigas, né, de coisa. Eu comecei a fazer bicicleta, comecei a fazer alguns exercícios sem peso mesmo, agachamento, flexão, afundo. E assim, isso melhorou demais, melhorou meu humor, meu sono, sabe, minha disposição. Então, às vezes, fazer uma atividade física, só assim, 3 sériezinhas de agachamento, só para você mudar um pouquinho, quebrar sua rotina, já faz muito bem, isso me fez muito bem, tá? Eu também estava bem triste, bem, assim, desmotivada, nervosa, qualquer coisa, brigava. Meu marido já estava, para pedir o divórcio. Mas aí eu comecei a fazer, mas 15, 20 minutinhos você consegue fazer. E aí eu comecei a fazer e me fez muito bem. Então, assim, quem puder, eu sugiro que faça. Assim, é só coisa rápida, 20, 30 minutinhos não pode te ajudar. A minha médica, que terapia é vida, não é? Assim, diz que nós também temos que fazer meditação. 5 minutos de manhã antes de você acordar, se você fizer meditação. Na verdade, meditação não é você ficar lá assim. Não, né? Meditação é você parar e falar: olha, o que eu tenho para fazer no meu dia? E tentar se concentrar sobre o que você tem para fazer naquele dia. São só 5 minutos. Isso também te ajuda muito, tá bom? Então, você acorda, fica lá quietinha, no silêncio, fala: o que eu tenho para fazer hoje? Hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, depois eu vou fazer isso. Meio que organizar o seu dia. Só 5 minutos já são suficientes para você melhorar. Não, Adriana, é assim, você precisa organizar o seu dia. Aí você tem outras técnicas de meditação, claro, que são aquelas que você fica chamando, fica fazendo aquele, eu não sei como chama, você fala como se fosse uma frase, não é? Você vai ficar fazendo aquela frase, falando aquela frase. Essa não dá certo comigo, tá? Eu sou uma pessoa muito agitada para ficar lá, fazendo... Não, parecendo uma abelha. Não, então essa de você sentar, mantra, isso. Você fica lá falando mantra, né? Recitando mantra. Isso aí comigo não dá certo. Mas essa que você quer, outra técnica de meditação, que você para de manhã, tem que ser de manhã, 5 minutos. 5 minutos de manhã, o que eu tenho para fazer hoje? Hoje eu vou fazer isso de manhã, aí depois eu vou voltar para casa, vou fazer almoço, fazer isso, depois fazer aquilo, fazer outro. Então, assim, você já sai mais ou menos com o seu dia planejado. Claro que acontecem coisas que mudam o seu dia, mudam a sua expectativa para o seu dia, mas isso também não pode te frustrar, tá? Aí é bem interessante, tá bom? Então, eu aconselho, eu fiz, para mim, me deu super certo. Então, eu aconselho, assim, fazer 15 minutinhos, faz 3 séries de agachamento, faz flexão, não precisa ser muita coisa, sabe? Só para você mudar um pouquinho, fazer algo assim, você jogar um pouquinho de endorfina no seu organismo, que você vai ver como você vai dormir melhor, como você vai ficar mais disposta. Essa tristeza que nós estamos sentindo, isso aí diminui um bocado. Então, eu fiz, tenho feito e tem me ajudado muito nesse momento de incertezas. Bom, mas vamos voltar para o nosso assunto aqui, senão vai ficar igual um aluno que eu perguntei, né? Qual conselho jurídico que você dá para Mariazinha? Aí o aluno respondeu que ela procure um psiquiatra e um psicólogo, né?
Foi esse conselho jurídico que o colega de vocês deu, então não é isso que serve a aula, né? Vamos para o conselho jurídico. Então, vamos lá, vamos começar, então, com a primeira atividade avaliativa. Eu passei para vocês já faz um tempo, não é? Eu distribuí alguns textos para vocês lerem e pedi que vocês fizessem uma pesquisa jurisprudencial e respondessem algumas perguntas. E a primeira pergunta é: como se dá a responsabilidade civil do culpado pela dissolução da sociedade conjugal? Assim, recebi das mais diversas respostas. Mas o que eu queria com essa questão? Nós discutimos em sala de aula que hoje nós não temos mais a figura de quem é responsável pelo fim do casamento. Então, hoje não se pune mais a pessoa responsável pela dissolução da sociedade conjugal, tá? A ação do divórcio nem serve para isso mais. Porque, como eu disse para vocês, a ação de divórcio já é uma situação desagradável, que envolve questões familiares, briga. Então, imagine se você for discutir também quem é responsável por ter acabado com o casamento, não é? Aí um vai falar, eu traí porque chegava em casa, a mulher só brigava comigo. Aí a mulher vai falar, não, eu só brigava com ele porque ele não me dava atenção, e por aí vai. Então, aquele desgaste que você tinha no casamento, você não tem que transferir isso para o Poder Judiciário. Então, hoje nós não mais a discussão da culpa pelo fim da dissolução da sociedade conjugal. O que nós temos hoje, sim, é a responsabilidade civil quando alguém comete um ato ilícito que fere, por exemplo, a honra, fere o patrimônio da outra parte. Aí tudo bem, mas não é a culpa de quem é responsável pelo fim ou não do casamento. Isso não se discute mais, tá bom? E aí tem 1 milhão de jurisprudências nesse sentido. Tem jurisprudência, inclusive, dizendo que a culpa pela dissolução da sociedade conjugal nem deve ser discutida na ação de divórcio. E eu comentei com vocês que alguns juízes mais processualistas, eles, inclusive, não aceitam ação de divórcio acumulada com danos morais, tá bom? Então, tem muitos juízes que não aceitam, tá? Porque para eles é exatamente isso. Eu não tenho que discutir quem é responsável pelo fim do casamento. Aqui é o seguinte, as partes querem encerrar a relação conjugal, vamos encerrar. Não sei se vocês tiveram acesso, mas essa semana passada teve um juiz aqui do DF que aceitou uma petição de divórcio com a assinatura de um só cônjuge, tá bom? Um divórcio consensual em que apenas um cônjuge assinou a petição. Em regra, ação de divórcio consensual, os 2 cônjuges precisam assinar a petição junto com o advogado, tá bom? Porque eles concordam com aquele divórcio consensual. E aí teve um juiz do DF que essa semana concedeu um divórcio consensual que só um cônjuge assinava. E o argumento dele foi o seguinte: olha, a pessoa não é obrigada a ficar casada. Se ela não quer ficar casada, separa, não é? Divorcia, encerra essa relação conjugal, essa união, essa sociedade conjugal. Então, ele acabou aceitando o divórcio, homologando, na verdade, não é nem homologar, né? Ali ele deu uma sentença de divórcio, divorciando as partes, num divórcio consensual em que apenas um assinou o pedido de divórcio. Bom, então nós temos caminhado para uma situação em que nós não precisamos mais discutir isso, né? Quem causou, quem não causou, quem é mais responsável, quem não é mais responsável. Então, era isso que você tinha que trazer na questão da sua prova, tá bom? Na sua questão avaliativa. Então, que nós não discutimos mais quem é o culpado pela dissolução da sociedade conjugal. Hoje, o que nós temos é a responsabilidade civil, em casos previstos lá no 186,
tá bom? Em que um cônjuge ou o outro, ele gera algum dano que tenha caráter psicológico, moral ou patrimonial. Aí sim, você tem que ajuizar uma ação própria. Combinado? Então, essa era a primeira questão. Aí eu trouxe uma segunda hipótese, né? Imagine a seguinte situação: Mariazinha é casada com Zezinho há 10 anos, com quem tem 2 filhos. Mariazinha é do lar. Zezinho tem uma loja de ferragens. Tá? Residem em pequena cidade do interior de Minas, então naquela currutelazinha lá de Minas, que não tem mais de 10 mil habitantes. A minha cidade lá do interior de Minas parece que tem 12 mil, né? Esses dias aí eu vi um censo aí do prefeito falando da quantidade de leitos que tem no hospital, não é suficiente, né? Se a quantidade aí de 3% da população da cidade precisar de leito, eu vi lá que nós não tínhamos leito suficiente, né? Então, vamos lá, não tem mais de 10 mil habitantes, ou seja, é uma cidade pequena. Se aqui no Gama todo mundo conhece todo mundo, não é assim? O Gama tem muito mais. Ah, não está enxergando? Espera aí. Só um minutinho. Exibir. E agora, melhorou? E agora melhorou? Sim, agora dá para ver, não é? Então vamos lá. Se no Gama, que tem mais de 10 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo, não é desse jeito? Esse mundo não é um ovo? Imagina uma cidade de 10 mil habitantes. Então, a Mariazinha estava nessa cidade aí de 10 mil habitantes que ela morava, tá bom? E o Zezinho começou a ter um caso extraconjugal com a Terezinha, a antiga namorada dele lá do colegial, não é? Que retornou da capital, tá? Mariazinha, então, tadinha da Mariazinha, ela passa a ser chacota na cidade. Depois de muitas brigas, Mariazinha resolve pedir o divórcio. Indicada por uma amiga estudada, procura seu conselho, seu escritório, porque ela quer conselhos jurídicos, tá bom? Ela quer conselhos jurídicos, então ela já vai pedir o divórcio. O que mais você vai sugerir para Mariazinha, com base na questão 1 e nos textos que eu passei para vocês lerem? Nessa situação, lembra que eu falei para vocês? Teve até uma aula que alguém brincou, eu não lembro quem foi, não é? Como trair e não pagar danos morais? Não teve um negócio assim? Não foi a nossa aula? Que eu falei para vocês sobre várias hipóteses em que não caberia danos morais e também falei das hipóteses em que caberia danos morais. E aí eu falei também lá em sala de aula que fidelidade, embora pareça um dever, trair não gera danos morais, tá bom? A não ser que você traia fora da normalidade. Esses são os termos, né? A não ser que seja algo assim extremamente anormal, algo que gere um constrangimento para outra parte. Então, se trai e ninguém fica sabendo, que os olhos não veem, o coração não sente, não é desse jeito? Então, se os olhos não veem e o coração não sente, não gera responsabilidade. Mas imagina numa cidade de 10 mil habitantes, em que a Mariazinha passa a ser chacota, tá bom? Olha lá, chifrudo, todo lugar que ela ia, todo mundo fazia uma gracinha. Olha lá, a Mariazinha está sendo traída e não sei o quê. Caberia, neste caso, uma ação de responsabilidade? Uma ação de danos morais? Então, o que você sugeriria para Mariazinha? Era falar isso. Então, nesse caso, como houve um dano à honra da Mariazinha, como ela passou a ser chacota na sala de aula, como ela passou a ser chacota na cidade, o Zezinho, então, tem que reparar, tá bom? Esses prejuízos que a Mariazinha teve. E aí cabe uma ação
então, de reparação por danos morais, ok? Aí outros colegas colocaram também, olha, ela pode pedir alimentos, pode, nós vamos ver na próxima aula, quando nós começarmos a falar de alimentos, cabe alimentos, porque a Mariazinha, ela não trabalha, ela precisa se manter, e aí quem vai ter que manter a Mariazinha vai ser o Zezinho, até a Mariazinha ter condições suficientes de se manter, tá bom? Então, a Mariazinha também tem direito a alimentos, eu vi, ação de divórcio, eu vi também, tá? Aí tem outras coisas, tem o direito real de habitação, então ela também pode ficar na casa dela, tá? Com os filhos, se for preciso, ok? Então, tem tudo isso, eu também aceitei, mas a intenção era você falar que, no caso da Mariazinha, além do divórcio, ela poderia também ajuizar uma ação de danos morais, porque naquele caso específico, ok, caberia a indenização, e aí você tinha que citar uma jurisprudência, ok? Era isso que você tinha que fazer. Quem fez isso ficou com nota máxima. Mas professor, ele tenta tirar leite até de pedra, não é? Até quem colocou outras coisas, eu fui lá, enxuguei um pouquinho e tentei considerar o máximo possível. Então, esse foi o nosso exercício avaliativo 1, tá? Todos os exercícios eu já respondi. Então, eu não sei como vocês recebem a resposta. Se é preciso entrar lá no Moodle e ver o comentário que eu fiz na prova de vocês, tá bom? Na prova avaliativa. Ou se vocês recebem um e-mail, alguma coisa com as minhas respostas. Mas eu tentei fazer comentário em todas as questões. Às vezes o aluno errou uma coisinha e eu li e coloquei, olha, não é isso. Aí teve aluno que não colocou uma jurisprudência adequada, eu também comentei que a jurisprudência juntada não era adequada. Então, eu tentei comentar em todas as questões. Aqueles que acertaram, eu simplesmente coloquei ok, ótimo, ou não coloquei nada, porque a resposta já estava correta, tá? Então, não deixem de dar uma olhadinha lá no Moodle. Se você acha que, por algum motivo, a sua resposta versa sobre o que eu tratei aqui, me mande um e-mail, todos nós somos passíveis de erro, claro, então me manda um e-mail que eu vou reavaliar a sua questão, tá bom? Diminuir a sua nota eu não vou, não é? Porque aqui é direito adquirido. Então, essa é a sua nota já ficou, tá bom? Mas eu posso aumentar, se eu achar que realmente você respondeu a questão e eu fui injusta com a sua resposta. Deils, eu não sei, tá? Porque eu não sei, porque na hora que eu fiz as anotações aqui, tá vendo? Ah, não, eu consigo ver sim. Porque eu imprimi aqui a sua questão avaliativa 1. Deils, você tirou meio nessa primeira valia 2, você tirou meio. Tá? Não, valia 1, você tirou meio, tá bom. Tá? Valia 1, você tirou meio. Aí, na outra questão, nessa segunda da Mariazinha, valia 1, você tirou 1, tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Valia 2, você ficou com 1,5. Você tá que nem a Ludmilla, não é? Reclamando da nota boa que tirou, não é? A Mariazinha gostou do seu conselho, não é? A Jéssica disse, professor, estou só com a nota da prova no portal. Jéssica Silva Matos, não é? Jéssica, eu vou dar uma olhadinha, porque... Não, eu já coloquei todas as notas. Deve ter sido algum motivo, eu devo ter colocado só a nota do portal, em vez de ter colocado a nota real, tá? Eu vou anotar aqui, não se preocupe. Quando acabar a aula, eu vou ver o que aconteceu, tá bom? Mas aí dê uma olhadinha lá no portal, lá no Moodle, o que eu coloquei como resposta para você. Bom, então essa foi a nossa primeira questão da Mariazinha, tá? Agora nós vamos para aquela outra questão, aquela atividade avaliativa 2. Essa gerou polêmica pelo jeito, não é? Porque o que eu tive de resposta
tá? Vamos lá, então, a nossa questão. Conversa com a Mariazinha, pode deixar que eu converse com a Mariazinha, tá? A Mariazinha vai, não precisa se preocupar, a Mariazinha vai se separar, ok? Ela vai se separar e vai pedir indenização por danos morais, por ter virado chacota na cidade, ok? Qual o valor que ela vai receber? Vai depender dos argumentos do advogado, da condição financeira do Zezinho, tá bom? E da proporção que aquele dano causou. Beleza? Chegamos na nossa segunda atividade. Com base nas discussões em sala de aula, vai lá. Fale sobre a sanção que a lei civil dá àqueles que são suspeitos de se casar. O que é suspeito de se casar? Nós temos aqueles que são impedidos e nós temos aqueles que são suspeitos. Não é assim? Temos aqueles que têm impedimentos, que a lei obriga aquelas pessoas de se casarem, e nós temos aqueles outros que a lei fala o seguinte: olha, vocês não são impedidos de se casar, mas vocês não deveriam se casar, porque se vocês se casarem, isso pode gerar uma confusão patrimonial, tá bom? Então, nós temos essas duas situações, não é? Daqueles que não podem e daqueles que não devem. Quem não pode se casar? Está lá no 1521, não é? Os ascendentes com os descendentes, os afins, o adotante com quem foi cônjuge, né? Irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau. Aí, lembrando aquela exceção que eu falei para vocês com relação ao tio, tá? Se tiver um estudo genético dizendo que não haverá problema, a doutrina, a jurisprudência tem permitido o casamento, tá bom? Então, naqueles casos que você tem um estudo genético de que não haverá problema com futuros filhos, tá bom? Aí, nesse caso, sim, a jurisprudência tem entendido que pode ter o casamento. O adotado com o filho do adotante, a pessoa casada, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio. Então, esses são aqueles que não podem casar. Aí nós temos aquelas pessoas que têm causa suspensiva, que são suspeitas, que não devem, tá bom? Mas podem. Se elas se casarem, aí elas vão receber uma sanção. E essa sanção não é uma sanção penal, não é uma sanção pecuniária, tá bom? É uma sanção civil, ok? Quem que então não deve casar? A viúva com o viúvo, que tiver filho do cônjuge, a viúva aí cujo casamento se desfez por ser nulo, 10 meses, o divorciado, enquanto não tiver sido homologado ou decidida a partilha dos bens, e o tutor, tá bom? Ou parentes do tutor com a pessoa tutelada. Por que nós temos isso, essas causas suspensivas? Para evitar, então, um problema maior lá na frente, para evitar um problema de bens, uma confusão de bens, tá? Então, o termo confusão é essa bagunça, essa mistura de bens. Então, por conta disso, nós teremos uma sanção se aqueles que não devem se casar, se eles se casarem. E qual que é essa sanção? Hein? É a imposição do nosso regime legal de separação de bens. Tá bom? Então, no caso de pessoas que não devem se casar, então essas pessoas que são suspeitas de se casar, nós teremos a imposição do regime de separação legal de bens. Era só isso que vocês tinham que falar. E juntar uma jurisprudência nesse sentido. Tá bom? Estou procurando aqui o artigo que fala.
Aqui, ó, 1641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento, tá bom? Das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Era só isso. Nós falamos isso em sala de aula, eu ainda coloquei em um dos slides. Depois vocês dão uma olhadinha. Tá lá, em um dos slides que eu coloquei, que a sanção civil, a sanção civil que nós teríamos para aqueles que não devem se casar, mas se casam, tá bom? É, então, a imposição do regime de separação legal de bens. A ideia da causa suspensiva não é proteger o patrimônio? Então, por isso, nós vamos impor uma sanção, tá? Uma sanção que seja a proteção do patrimônio. Alguns alunos foram além, tá? Esses alunos que foram além, parabéns. Eles comentaram da súmula 377, tá bom? Do STJ, que diz o seguinte: aqueles que são isso, Ludmila, não é? Então, aqueles que são obrigados a se casar, como não deu certo, depois vou dar uma olhadinha. Então, aqueles que são obrigados a se casar no regime de comunhão, de separação legal de bens, durante a constância daquele casamento, aqueles bens que eles adquirirem durante o casamento passam a ser bens comuns, tá bom? Mas aí, Ludmila, você não adianta só falar 377, você tem que falar da hipótese das causas suspensivas, da obrigatoriedade. Então eu vou ler depois com calma, tá? Aí, gente, tá vendo? A Ludmila tá chorando. Quem não chora não mama, não é? Quem não chora não mama. Tá, então esses alunos foram além, falaram da súmula 377, falaram também que a súmula 377 pode ser afastada se for interesse dos nubentes, ok? Então eu acabei aceitando isso tudo. Combinado? Então essa era a... Então, essa era, o Wagner está aqui, né, professor, podia me dar meio ponto a mais, eu estou chorando. Ô, Wagner, eu prometo que eu vou reler suas questões, então. Vou ver se eu consigo tirar mais alguma coisa, tá? E aí nós chegamos na nossa questão 2. Então, imagine a seguinte situação. Rosana é divorciada e é mãe da Jasmine. Ela casa-se novamente com Roberto, que é divorciado e pai do Júnior. As crianças crescem juntas e são tratadas como filhos do casal. Com a fase adulta, Jasmine e Júnior vão fazer faculdade em cidades diferentes, mas sempre se encontram nas festas de família. O amor entre os dois cresce e eles começam a namorar, mesmo sem o consentimento dos pais. Rosana, indignada com a situação, procura seu escritório para impedir o casamento. Quais conselhos jurídicos vocês dariam para Rosana? Aí eu recebi, essa aí foi a confusão, né? Acho que essa aí gerou polêmica. Então, eles são irmãos biológicos? Não, tá? As causas de impedimento, nós vamos ver assim, se nós formos fazer uma leitura estrita da lei, quando nós chegarmos lá nas causas de impedimento, no 1521, nós vamos ver o seguinte: não podem casar. Você chega no 4, tá? Não podem casar os irmãos, tá bom? Unilaterais ou bilaterais. Então, os irmãos unilaterais ou bilaterais, eles não podem se casar, tá bom? Então, se você for ler a lei fria, você vai falar que os irmãos unilaterais e bilaterais não podem se casar. Eles são irmãos unilaterais? Não. Eles são irmãos bilaterais? Não. Tá bom? Mas se eles são irmãos por afinidade,
E aí, o que aconteceu? Muitos alunos fizeram confusão com o termo afinidade, tá? E acabaram citando o artigo 1521, mais o inciso 2, tá bom? Os afins em linha reta. Não é isso. O que são os afins em linha reta? Os afins são os parentes do meu marido, tá bom? Então, a pessoa com quem eu caso, os parentes na linha reta do meu marido, então quer dizer, o meu sogro, o filho do meu marido, tá bom? Por isso que você não pode casar com a sua sogra, tá? Porque ela é sua afim em linha reta. Aqui, nós não temos o caso de afins, tá bom? Afins em linha reta. Não é a Rosana que vai casar com o Júnior, nem a Jasmine que vai casar com o Roberto. Aí sim, você poderia alegar, então, que eles eram parentes afins em linha reta. Mas não, aqui nós estamos tratando do caso de pessoas que foram criadas juntas, ok? Foram criadas juntas e, por conta disso, elas não podem se casar, porque elas cresceram com o vínculo da afetividade, tá bom? Então, lembrem da afetividade, é esse o princípio da afetividade que vai mover as relações entre familiares. Então, se aquelas crianças, elas são criadas juntas como irmãos, pelo vínculo da afetividade, elas são tidas como irmãos, tá bom? Então, vocês vão ver que lá no trabalho de vocês, eu coloquei assim várias vezes, mas eles são irmãos? Eles são irmãos consanguíneos? Tá bom? Não, eles não são irmãos consanguíneos, mas nós teremos de fazer uma leitura do artigo 1521, do inciso 4, tá bom? De uma forma mais ampla, com base no princípio da afetividade, ok? Então, quer dizer que irmãos, embora não sejam irmãos de sangue, unilaterais ou bilaterais, mas irmãos que são criados juntos, crianças que são criadas juntas como irmãos, tá bom? Eles não devem se casar, ok? Porque eles são irmãos por afetividade, afinidade. Aí isso me faz lembrar, quando eu estava corrigindo aí, eu lembrei daquele livro, né? O Morro dos Ventos Uivantes. Quem já leu? O Morro dos Ventos Uivantes. Heathcliff amava Catherine, não é? Ele amava Catherine, eles foram criados juntos, mas eles não podiam se casar. Não é assim, Wagner? Era muito amor, e aí o Heathcliff ficou depois transtornado, porque a mulher que ele amava, que tinha crescido com ele a vida inteira, não é? Não podia se casar com ele. Aí eu também lembrei da música, claro, tem a música do Angra, tá? Que eu vou colocar para vocês agora. Espera aí. Porque nós precisamos desse momento, nós precisamos escutar a música do Angra. Espera aí. Aí eu lembro das minhas épocas, não é? Que eu... Calma, gente, eu lembro da minha época, assim, que eu ia para o show de rock, não é? Chegava lá, ia para o show do Angra. Eu já fiz isso, gente. Peraí, Angra. Hilary High. Peraí que eu vou cantar também, gente. Eu tenho que cantar junto. Vocês estão ouvindo? Pera. Calma. Opa! E agora? Sabe, eu quero chegar no refrão. Essa aula tem que ser cultura também, né? De literatura. Calma, vou cantar o refrão. Que aí também não pode ser assim, né?
so cold. It's me, you got me, so cold. I need you in it gets dark, it gets lonely. Pronto, chega. Então, chega, a fase de brincadeira acabou, né? Então, irmãos não podem se casar, ainda que sejam irmãos criados juntos, tá bom? A legislação, então, vai impedir que irmãos por afinidade, irmãos socioafetivos, ok? Que esses irmãos se casem. Então, era isso que você tinha que colocar lá na sua resposta. Então, que o Heathcliff ele não podia casar com a Catherine, porque eles foram criados como irmãos, então eles são irmãos socioafetivos. Beleza? Para quem, ó, minha gata aqui, que é bem ela, quer participar também. Quem errou o inciso? Vamos lá. Quando você pode impedir o casamento? A Ludmilla fez uma pergunta interessante. Você pode impedir quando as partes, nós temos o que nós chamamos de proclames. Então, quando as partes forem até o cartório, dar a entrada com o pedido de casamento, e você tiver os proclames, aquelas pessoas, que é aquele negócio, né? Fale agora, o cálice para sempre, não é bem assim, né? As partes que virem os proclames e tiverem conhecimento de impedimentos, podem informar no cartório, tá bom? E aí o cartório pode, então, o juiz de paz pode se negar a realizar o casamento. Se mesmo assim o casamento for realizado, depois tem uma ação, tá bom? Tem uma ação para anulação do casamento com base em impedimentos, tá? Porque aí esse casamento é nulo, ok? É um casamento nulo. Não, antes não é uma ação, tá? Porque eles não casaram. Você não pode anular um casamento que ainda não ocorreu. Você tem que fazer a manifestação, tá bom? Você pode fazer a manifestação junto ao cartório. O que pode acontecer é o seguinte: digamos que eles vão lá no cartório, a mãe vai lá no cartório e fala: olha, esse casamento não pode ocorrer porque eles são irmãos. E aí lá no cartório eles falam assim: olha, eu vou mandar isso aqui para o Ministério Público vai se manifestar, o juiz também vai se manifestar, e aí se eles acharem que não tem impedimento, o casamento segue, tá? E aí o casamento vai ser marcado para a data X. Digamos que não houve esse impedimento. Você pode entrar depois com mandado de segurança, com pedido de liminar para suspender o casamento, tá bom? Você pode pedir isso também. Mas isso aí seria assim, uma medida muito drástica, né? Você tem que entrar com um mandado de segurança para garantir um direito líquido e certo, ou seja, que duas pessoas não podem se casar porque elas são irmãos socioafetivos. Beleza? Então, seria a situação. Essa seria uma ação possível de se ajuizar, se esse antes do casamento ocorrer, mas após o cartório, o juiz e o Ministério Público se manifestarem favoráveis ao casamento. Ok, Ludmilla? Dúvida? Então, era isso que eu queria que vocês falassem, então, lá na sua questão avaliativa, lá no exercício avaliativo 2, tá? Teve alguma questão? Quem que me pediu aqui para ver uma questão lá de família? Uma questão que achou que não conseguiu responder? Quem foi? Wagner. Ludmilla, pode deixar que eu vou avaliar suas questões com carinho, Ludmilla. Pode deixar. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu pegar as questões aqui, então, para nós podermos procurar essas questões, não é? Ver qual que é essa de união estável, porque
porque eram tantas de união estável, tá? Eu vou colocar aqui, Wagner, aí você vai me avisando, tá? Se chegou na questão. Agora tô com a música do Angra na cabeça. Tá? Agora eu vou ficar com essa música na cabeça. Já fiquei o fim de semana inteiro com a música na cabeça. Vamos lá, pluralidade do conceito de família. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Alguém pegou essa questão? Não? Regime de bens. Deilza, você ficou com dúvida nessa questão? Tá? Vamos lá, então, sobre a pluralidade do conceito de família. Assinale a alternativa correta. São consideradas famílias pluriparentais, né, muitos, não é? Muitos pais, ou recompostas aquelas decorrentes de vários casamentos, uniões estáveis e outros relacionamentos afetivos de seus membros. Exato, tá bom? Vamos ver, então, o que as outras estão erradas. É nulo o casamento contraído por enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil? Esse casamento é nulo? Ou ele é anulável? É anulável, tá? Não é nulo, é anulável. Porque o enfermo mental, depois, às vezes, ele pode ter o discernimento, e nós também temos o estatuto do portador de deficiência, o estatuto da pessoa portadora de deficiência, tá bom? Que já coloca o enfermo mental como pessoa plenamente capaz. Tá? Então, cuidado com toda questão que envolver alguma pessoa que se enquadra no estatuto da pessoa portadora de deficiência, tá? Porque hoje ela não é mais relativamente incapaz, tá? Hoje ela é plenamente capaz, tá? Então, esse casamento não é nulo. O casamento só vai ser nulo se ele estiver lá nas hipóteses do impedimento, tá? Não pode se casar, não podem, olha só, não podem se casar o tutor, o curador e os seus descendentes, esses não podem se casar ou eles não devem se casar? Aqui é um caso de causa suspensiva. Ele não deve, tá? Ele não deve. Cai muito em concurso que tem direito de família, normalmente eles trazem a letra da lei. Aí na letra da lei, Deilza, eles mudam uma coisinha ou outra. Por isso que eu falo, é sempre importante você dar uma lidinha no Código Civil, tá? Que o Código Civil é a primeira leitura que você faz, antes de estudar a doutrina, tudo. Porque aí na prova de concurso, às vezes eles só mudam uma palavrinha. Então aqui, exato, eles não devem se casar. Aqui é uma causa suspensiva. Combinado? Vamos lá. Sendo o casamento realizado sob o regime da comunhão parcial de bens, entram na comunhão aqueles adquiridos na sociedade conjugal apenas a título oneroso por ambos os cônjuges. Então, quer dizer, se eu sou casada no regime de comunhão parcial de bens, e para eu ter algo que seja comum, meu marido e eu precisamos despender dinheiro para comprar aquele bem? É assim que funciona no regime de comunhão parcial de bens? Não, tá? Não. Aqui no regime de comunhão de bens, independe de quem comprou o bem. Se o bem foi recebido a título oneroso, quer dizer que se você gastou dinheiro para comprar aquele bem, gastou dinheiro, gastou tempo, tá? Gastou seu trabalho. Às vezes você trabalhou e ganhou aquilo em troca do seu trabalho. Aquilo ali é a título oneroso. Ok? Se você fez isso a título oneroso, passa a ser bem comum do casal. Combinado? O que também é bem comum do casal? Ganhar na loteria. Ainda que só eu jogue, se eu ganhar na loteria, o prêmio é do meu marido e meu. Combinado? Então, resposta correta é a letra A. São consideradas famílias pluriparentais, ou seja, aquelas que têm mais de um pai, mais de uma mãe, tá bom? Aquelas decorrentes de vários casamentos, uniões estáveis ou outros relacionamentos afetivos. Tá? Ok? Sanada a dúvida, Deilza?
Alguém com dúvida na segunda questão com relação aos regimes de bens? Alguém ficou com dúvida nessa? Não? Podemos ir? No que diz respeito a direito de família, assinale a opção correta, considerando o disposto no Código Civil. Alguém com dúvida nessa? Tá? Tá? Sim, é vedado o casamento de pessoa com menos de 16 anos, é vedado. Exceto em caso de emancipação. Pode ocorrer de uma criança de 15 anos ser emancipada? Pode. Ela não passa a ser plenamente capaz? Pode, ela pode casar. Tá? Sobre a pluralidade do conceito de família, a Constituição, Wagner, aqui é união estável, hein? Sobre a pluralidade do conceito de família, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, reconheceu expressamente como, não é essa ainda? Então, como entidades familiares. Então, o que que a Constituição reconhece? Apenas as matrimoniais, as informais, que são as uniões estáveis, e as monoparentais, que é aquela que só tem um pai ou uma mãe, tá bem? Mas não impede outros arranjos familiares. Bom? Com base no Código Civil e nas alterações, aqui, o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, com relação ao casamento, a eficácia da habilitação é de 120 dias? Não, é de 90, tá? Segundo o Código Civil, no que corresponde ao Instituto do Casamento, podemos afirmar que não, né? Sendo o casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens? Não. Sinale a alternativa correta, que é do pacto antinupcial. Qual tipo de regime de bens é admissível à alteração? Qual tipo de regime de bens que nós podemos alterar? Todos. Bom? Todos. Desde que seja de comum acordo entre os cônjuges. Tá bom? E que isso não gere prejuízos para terceiros. Então, qualquer regime de bens, tá bom? Pode ser alterado. Tá? Assinale a alternativa incorreta. Com relação aos efeitos patrimoniais, regime de bens entre... Eu estou passando, hein, porque ninguém está falando nada. Com relação ao direito de família, essa, Wagner, não, né? Essa é fácil. Sobre o regime de bens, sobre o pacto antinupcial. Pacto antinupcial. No regime de comunhão, muita questão de regime de bens, não é? Regime de bens. E essa aqui. Analise os itens a seguir e marque a alternativa. Que erro feio, gente, que horror. Marque a alternativa correta. Essa. Vamos lá, então. Marque a alternativa correta. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a relação concubinária não eventual, simultânea ao casamento, independentemente da existência da prova de separação de fato. E aí? Não, tá? Nós não admitimos, tá bom, relação concubinária, tá? Relação concubinária, o que que é? São aquelas pessoas que são impedidas de se casar, impedidas de ter união estável, mas que estão juntas. Por exemplo, o genro com a sogra, ok? Se o genro e a sogra eles estão juntos, eles estão numa relação concubinária. E os tribunais superiores, eles não admitem a relação concubinária, ok? Por que que eles não admitem? Inclusive dizem que o concubino não teria direito a alimentos, não teria direito a questões sucessórias, tá bom? Então, nós não temos, nós não admitimos, então, essa relação concubinária. Combinado? Aí nós temos o 2.
O namoro qualificado, havido antes da celebração do matrimônio, se confunde com o instituto da união estável com a mera coabitabilidade, não havendo a necessidade de um relacionamento projetar para o futuro o propósito de constituir uma entidade familiar, como entende o STJ. Não. Tá? Para você ter a união estável, quais são os requisitos da união estável? Você pode ter uma união estável e os companheiros sequer viverem juntos. Porque quais são os elementos da união estável? A publicidade, a durabilidade e a continuidade. Então, você precisa de um relacionamento contínuo. Você tem que ter um relacionamento durável e você precisa ter um relacionamento público, tá? Então, você tem público, contínuo e durável. E o mais importante, vocês têm esse relacionamento contínuo, duradouro e público com o intuito de se formar uma família, tá? Então, o mero namoro, ainda que vivam em apartamentos na mesma casa, mas o simples namoro, quando não há perspectiva de se criar uma família, não é considerado união estável. Tá bom, Wagner? Então, para a união estável, você precisa de publicidade, durabilidade, mas a durabilidade não significa depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, não significa isso, tá? Você também precisa da continuidade. Esse negócio que acaba e volta, vamos dar um tempo. Aí agora vamos voltar, vamos dar outro tempo. Não, é algo contínuo, tá? Então, quando você tem algo contínuo, duradouro, ok? E público, e ali você tem a intenção de se criar uma família, você tem uma união estável, tá? Então, você tem uma união estável. E aí você tem aqueles outros requisitos que podem ajudar na ideia de uma união estável. Por exemplo, ter filhos. Viver juntos não é obrigatório, mas pode ser um dos elementos também que vão ajudar a embasar um pedido de reconhecimento de união estável, tá? Então, você pode ter filhos, você pode ter, morar na mesma casa, tá bom? Mas o que vale são esses outros, ser público. Então, como as pessoas conhecem aquele casal, aquele casal ali, ó, eles não são namorados. É o marido e a mulher, são companheiros. Vamos lá na minha casa que eu quero te apresentar a minha esposa. Quando você fala isso, dá a entender para as pessoas que ali você tem um relacionamento que é mais que um simples namoro. Tá? Agora você fala assim, vamos ali em casa que eu vou te apresentar a minha namorada. Isso é só um namoro, tá bom? Então, é a forma como as pessoas se tratam e como a sociedade reconhece aquele relacionamento, tá? Então, isso daqui, essa questão 2 está errada. Então, vem C. As verbas percebidas por um dos cônjuges na constância do matrimônio sobre o regime da comunhão parcial de bens transmutam-se em bens comuns, mesmo que não tenham sido utilizados na aquisição de qualquer bem móvel ou imóvel. Sim, tá bom? Por exemplo, se eu faço uma poupança, durante a vigência do meu casamento, e eu mantenho essa poupança, tá lá, todo mês eu estou colocando ali R$100, R$100, R$100. Se por acaso eu me separar, metade daquela poupança é do meu marido, ok? Então, vamos lá. Então, é válida aí mas, professor, diga, Wagner. Pode? O que entra também? O que entra aqui? FGTS. O FGTS que você ganha, meu bem, é metade da tua esposa. Tá? O FGTS que você ganha, querida, é metade da sua esposa. Até o dinheiro da poupança, Deus. Sim, as pensões não se comunicam, tá? Pensões não se comunicam. Mas aqui ele está falando de verbas no sentido geral, tá?
aqui se comunicam. Ah, Lê, não se preocupa não, que seu dia vai chegar até o fim da faculdade, querido. Você já vai ter aí, ó. Ah, você está falando aqui, pensões, meios soldos, montepios ou outras rendas similares. Tá? Mas o que, que acontece aqui? Isso aqui não depende de você. Às vezes você tem uma pensão que não depende de você. Tá? Você recebeu uma pensão de um cônjuge, tá? Aí não. Aqui é FGTS, aqui é verba trabalhista que você tem para receber, aqui é aquela poupancinha que você está fazendo, tá? Metade do dinheiro da poupança, meu querido, vai para a tua mulher, pra você ficar esperto, tá? Então, a resposta é a letra C, 3 apenas. As verbas percebidas por um dos cônjuges na constância do matrimônio, sob o regime de comunhão parcial, transmutam-se em bens comuns, mesmo que não tenham sido utilizadas na aquisição de qualquer bem móvel ou imóvel. Credo! Credo! Explico o 4 também. É válida a cláusula que atribui eficácia retroativa ao regime de bens pactuado em escritura pública de reconhecimento de união estável quando do seu rompimento. Não. Por que não? Imagina o seguinte: eu vivo com uma pessoa, estou em união estável, todo mundo sabe que nós somos um casal, nós temos filhos, temos uma casa, e um belo dia nós resolvemos encerrar esse relacionamento, porque ficamos em quarentena, não aguentamos, então vamos separar, não é assim? E aí nós vamos fazer uma escritura pública, e lá na escritura pública, eu pactuo a seguinte situação: olha, durante a vigência da nossa união estável, vigorou o regime de separação de bens. Por que eu estou fazendo isso? Porque na véspera, no dia anterior, eu ganhei na Mega Sena. Eu já estava querendo separar do marido mesmo, agora que eu ganhei na Mega Sena, eu vou curtir a vida, tá? E eu não quero dar o prêmio para ele. Eu posso fazer isso? Não, tá bom? Se não existe pacto que preveja o futuro daquele casal, eu não posso estabelecer regras para o que já foi vivido pelo casal. Aquilo que foi vivido pelo casal, aquilo ali vai ser no regime supletivo, que é o nosso regime de comunhão parcial de bens, tá bom? Isso é para garantir que você não cause prejuízos para o cônjuge ou para o terceiro, tá bom, Wagner? Então, não é válida, tá? Nós não vamos retroagir em cláusulas de regime de bens na questão da união estável, tá? Nós não podemos retroagir. Beleza? Dúvidas? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Beleza? Vamos lá. Acerca, então, da conversão da união estável em casamento? Não? Não. União estável? Não. Então, qual que é o regime da união estável se não tiver pacto antinupcial, se não tiver um acordo, comunhão parcial de bens, não é? Então, essa era a nossa provinha. Pelo jeito, nossa provinha era muito fácil, não é verdade? Não é verdade? Isso mesmo, Deilza, gaste tudo. Não é verdade? A prova era muito fácil. Na que vem, vocês vão ver aí, ó. Vou colocar uns textos desse tamanho, assim, ó. Vocês vão gastar meia hora só para ler cada texto, para entender cada texto. Eu vou trazer uns textos. Olha, tem um cara. Eu esqueci até o nome dele, peraí. Qual que é aquele cara que eu odeio, mas todo mundo gosta? Boaventura. Nossa, eu vou trazer uns textos do Boaventura. Vocês vão gastar meia hora só para ler um parágrafo. Vocês vão ver. Lógico, eu vi as notas aqui, é só 6, 5,5, 5. Então, estava fácil demais essa prova. Vocês não estão nem dúvidas.
Vocês não ficaram nem com dúvidas. Galera, então é isso. A aula de hoje é só uma aula mais relax, tá? Obrigada. É uma aula, assim, bem tranquila para começar a sair, né? Nós precisamos sair da semana de prova com um pouquinho de paz, que aí na semana que vem nós retomamos nosso ritmo aqui, nós vamos falar de alimentos. Ô, Letícia, obrigada, fico feliz, fico muito feliz. É ter alunos legais que tornam a aula mais legal, não é? Torna a aula dinâmica, nós podemos falar bobagem, não precisa ser aquele negócio, não é? Que só escreve lá no quadro, fica falando aquela coisa, nós podemos brincar um pouquinho, tornar a aula mais dinâmica. Vocês que permitem isso, né? Então, é por conta disso. Então, na semana que vem, nós retomamos o nosso conteúdo, tá bom? Nós vamos falar de alimentos, porque chegou o divórcio. Depois do divórcio, o que vem? Vem a liberdade. E com a liberdade vem os alimentos, que é para você, Deilza, torrar o dinheiro do maridão, tá bom? Então, agora você vai torrar o dinheiro do maridão. Agora é a hora. Tá bom? Então, na próxima aula, nesse mesmo horário, 7h30, eu encontro todos vocês que nós vamos tratar de alimentos. Combinado? Descansem um pouco. Faça aí sua meditaçãozinha, 5 minutos. Se quiser, escute aí um rockzinho, um Led Zeppelin. Tá? Sempre ajuda. Beleza? Então, um exercíciozinho também, 15 minutinhos só, vai ser ótimo. Se for sair de casa, máscara. Não quero nenhum aluno meu pagando R$2.000 de multa. Combinado? Nada, não saia sem máscara. Tá? E se puder ficar em casa, fique em casa. Um beijo para todos. E até semana que vem. Até semana que vem.